Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou mostrar uma maravilhosa receita. E essa é uma receita fácil e prática, porque você pode comprar massa folhada e colocar o recheio de sua preferência. E se você quer um sabor ainda mais especial, eu vou te ensinar a minha receita de massa folhada, sabor cebola e salsa. Tenho certeza que você vai amar. Vamos lá para o passo a passo? Essa é uma receita fácil e prática. É só você prestar atenção no passo a passo. E como eu não vou apenas fazer essa receita, eu quero te ensinar com todas as dicas e segredos, eu vou esperar você pegar seu caderninho. Já pegou? Pronto, agora vamos começar. Eu vou precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento e use uma farinha de trigo de boa qualidade. Uma colher de sopa de açúcar. Uma cebola pequena, anote aí no seu caderninho, uma cebola de 30 gramas, um ovo, 25 gramas de queijo parmesão, meio pacotinho, 50 gramas de margarina. Essa margarina aqui não é essa margarina, tá bom? Anote aí, essa é uma margarina tradicional do dia a dia. Uma colher de sopa de salsinha, aqui eu tenho 200 ml de água e essa água está em temperatura ambiente. No liquidificador, agora eu vou bater. Pessoal, esqueci uma coisa aqui e eu não tenho vergonha de dizer não. Como eu estou ensinando o passo a passo, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar a margarina em placas. Então, eu vou deixar isso aqui reservado. Então, se você escreveu aí no seu caderninho que a primeira coisa que você tem que fazer é bater os ingredientes no liquidificador, por gentileza, risca aí e você vai escrever que a primeira coisa é o que nós vamos fazer agora. Corte 400 gramas de margarina para folhados em placas. Aqui eu vou pesar 400 gramas. E esses plásticos aqui, já é a terceira vez que eu uso eles. Eu não jogo fora não, eu lavo e uso novamente. Você vai colocar a margarina em placas. Pronto, agora leve para a geladeira por uns 5 minutos. Prontinho, pessoal. O nosso primeiro passo a passo já está lá na geladeira. Agora vamos para o segundo, que é colocar todos esses ingredientes no liquidificador, bater e colocar aqui em uma vasilha. Coloque a farinha aos poucos. Essa massa aqui, eu não coloco sal. Eu substituí o sal pelo queijo parmesão. Anote aí no seu caderninho, porque eu não quero que você erre nessa receita. O ponto da massa depende da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que é mais úmida e tem farinha de trigo que é mais seca. Essa farinha de trigo aqui, ó, é uma farinha de trigo seca. Eu falei para vocês 200 ml de água, mas eu tô percebendo aqui que a massa, ela tá um pouco dura. E aí, o que é que eu medi aqui, ó? 25 ml de água. Eu vou colocar aos poucos, não coloque de uma só vez. E não pense que isso depende de marca não, viu? Isso depende de remessa. Já deu ponto aqui. Então, escreva aí no seu caderninho, 200 ou 215 ou 230 ml de água. E você só vai aprender essas coisas na prática. Coloca a mão na massa e vem comigo, que vocês vão entender o que é que eu estou falando. Uma outra dica para você escrever aí no seu caderninho é que eu saborizei essa massa. Eu coloquei cebola e agora eu vou colocar salsa. É uma massa folhada de cebola e salsa e o sabor é maravilhoso. Por que que eu não coloquei a salsa no liquidificador? Porque o caldo iria ficar verde e eu não quero que a massa fique verde. Eu só quero que ela tenha algumas folhinhas soltas.
E a sova dessa massa, ela é muito fácil. Você vai com a palma de suas mãos, com esse lado aqui, você vai fazer isso. Sove por 5 minutos. Olha só que massa linda. Você vai precisar de 150 gramas de farinha de trigo sem fermento. Faça isso e deixe a massa descansar por 10 minutos. Cubra para não ressecar. A nossa massa já descansou. Agora eu vou cortar desse jeito aqui, ó. Vou fazer um X. Cada pessoa tem um jeito de trabalhar com a massa folhada, porque aprende nos cursos, sabe? Eu faço assim. Depois que eu aprendi, eu gosto de fazer assim. Mas aí você vai ver qual o jeitinho melhor para você trabalhar. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu fiz o teste dessa massa aqui com cebola e salsa e vou dizer para vocês. Pense numa explosão de sabor. Um sabor assim incrível. Vocês precisam fazer. Depois que você abrir a massa, pegue a margarina que estava na geladeira e você vai colocar por cima da massa. Escreva aí no seu caderninho. Se você quiser pegar os pedaços de margarina direto da embalagem e colocar as placas por cima da massa, vai dar certo? Vai. Por que que eu faço isso? Amacio primeiro a margarina, levo para a geladeira e depois volto aqui. Porque eu faço placas fininhas e isso facilita muito quando eu for abrir aqui a massa, sabe? Vocês vão entender. E quando você for fechar assim, ó, não deixe nada da margarina do lado de fora. Feche como se fosse um envelope, guardando toda a margarina. O lado da emenda, vire de ponta cabeça. Tente abrir a massa nesse próprio formato aqui, no formato de retângulo. Trabalhe sempre com a farinha de trigo. E faça assim, ó. Pronto. Feito isso, agora que vai começar a brincadeira. Eu vou fazer esse processo aqui 4 vezes, então preste atenção no passo a passo, porque eu não quero que você erre aí. O lado da emenda, coloque virado para cima, desse jeito aqui, ó, essa emenda aqui. Você vai dobrar e dobrar. Depois que você dobrar desse jeito aqui, você não vai abrir a massa nesse sentido aqui. O segredo está aqui, ó. Você tem que deixar a massa assim. E você vai abrir em um formato de retângulo. Você pode até virar a massa de ponta cabeça, assim, mas nunca assim. Essa é uma completa. Agora eu vou para a segunda. Não esqueça disso. Agora eu vou para a terceira. Não esqueça do segredo. Quarta e última. E pela última vez, não esqueça de virar.
Agora eu vou colocar a massa em um plástico e vou levar para a geladeira por 20 minutos. Porque como trabalhamos com ela, a margarina, ela descongelou um pouco. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode sim. Eu já tenho aqui no canal o passo a passo de como congelar a massa folhada. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E essa é um tipo de massa que você tem que trabalhar com ela gelada. Agora eu vou levar só para resfriar por 20 minutos na geladeira. Prontinho, pessoal. A nossa massa já resfriou. Eu vou dividir essa massa em 3 pedaços. E para que você tenha noção do comprimento, em média aqui, de 26 centímetros. E eu vou dividir em 3, em média aqui de 8,5 centímetros, para que você tenha noção aí e faça os pedaços do tamanho da minha massa aqui. Olha só a qualidade dessa massa. Dá pra ver aqui, né, pessoal? Bem de perto. Olha. Eu vou trabalhar com esse pedaço aqui. Esses dois eu vou levar para a geladeira. O recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Eu vou usar pimenta biquinho, e esse é um tipo de pimenta que ela não arde. Azeitonas, e você pode escolher a preta ou a verde, ou as duas. Cebola roxa, tomate cereja, e eu cortei em rodelas. Queijo provolone, e eu cortei em cubos. E você pode escolher o queijo aí de sua preferência. E 200 gramas de queijo cremoso, e você pode escolher a marca aí de sua preferência. E para que você tenha noção aqui da espessura da massa, use um palito de churrasco. Olha. Observe que ela corre perfeitamente. Essa é a espessura que eu preciso. Eu vou abrir outro pedaço com o mesmo tamanho. Ai, gente, cadê meu like? Eu vou esperar. Eu vou esperar, viu? Obrigada. Sempre trabalhe com a farinha. Eu vou abrir essa daqui com a mesma espessura dessa. Observe que as duas estão com o mesmo tamanho e com a mesma espessura. Eu vou cortar essa massa com esse utensílio aqui. Ele é um quadrado e o tamanho dele é de 6 centímetros. Esse tipo de cortador aqui, ele é um kit e você compra esse tipo de cortador em lojas que vendem produtos para festa. Aqui eu tenho um pouco de farinha de trigo sem fermento e vou usar esse copinho aqui. Eu preciso desse tamanho aqui do círculo. Eu terminei de cortar, a borda fica suja, então eu vou ter que pegar a borda aqui, passar na farinha e voltar para aqui. Aqui eu coloquei um papel manteiga. E o objetivo aqui do papel manteiga é porque como eu vou pressionar,
E esse é um tipo de massa que você tem que estar trabalhando com farinha de trigo. E se eu começar a pressionar aqui, quando eu for pegar para colocar na forma, vai ficar grudado. Então, por isso que eu fiz isso aqui, porque facilita. O utensílio aí que você escolheu, você tem que passar na farinha de trigo. Porque se você não passar na farinha de trigo, o requeijão cremoso vai grudar aqui e fica difícil de trabalhar. Para que serve esses furos aqui que eu acabei de fazer? Vai evitar que crie bolhas de ar e o fundo levante. E a beleza desse salgado é justamente esse fundo mais baixo. Use a sua imaginação. Tenho certeza que você vai fazer melhor do que eu. Se você não tiver o cortador, você pode cortar com uma faca. E para finalizar, eu vou usar uma gema e remova a película da gema. Isso facilita a pincelagem. Quando você for assar, não precisa untar a forma. Aqui eu tenho 36 unidades. Prontinho, pessoal, todos pincelados. E agora eu vou levar para o forno. E o meu forno já está pré-aquecido. Em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 20 a 25 minutos. E se você quiser finalizar com orégano, também pode, fica uma graça. Mas eu prefiro assim. Os nossos salgados já estão frios. Todos são maravilhosos e têm um sabor assim ímpar. Mas o meu preferido é o de azeitonas com pimenta biquinho e o de cebola. E agora eu vou experimentar, né? Gente do céu. Que sabor maravilhoso. Impossível, pessoal, comer apenas um. Minha gente do céu, que sabor maravilhoso. Essa massa tem um sabor assim incrível, essa cebola com salsa. Façam aí e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço! Só mais essa diquinha aqui. A sobra da borda você não joga fora. Você vai colocar um pouquinho de orégano e levar para o forno. Olha o resultado das sobras. Fica perfeita.